professora doutora Juliana Passos, que é coordenadora do curso de licenciatura em dança do IFB, e muito gentilmente nos presenteia com a sua presença. O ProDança, ele é um grupo que foi criado esse ano lá no IFB, e a gente tem como objetivo fomentar realmente a produção de artigos de dança, levando para vários congressos a questão da pesquisa, do pesquisador de dança, né? Ano passado nós participamos do Cidanza, que é um congresso que vai ter até esse ano, falando sobre o papel do professor de dança no século XXI. E o que a gente levou mais foi essa questão do professor como pesquisador e também atrelado à questão da aprendizagem significativa. Então, a gente teve essa ideia de convidar a professora Juliana para falar um pouco dessa duplicidade de ser artista, professor e pesquisador. E é uma área que a gente tem muito interesse, e tem muitas pessoas que são estudantes de licenciatura em dança que também têm interesse em serem pesquisadores. E falar com uma pessoa que já fez doutorado em dança é muito importante, porque é uma pessoa que realmente vivenciou a pesquisa dentro da universidade. Então, a gente se sente muito honrado com a presença da professora Juliana, e eu acho que vai ser muito rico para a gente. E aí a Maria vai falar sobre as perguntas, e a gente vai pedir agora para a professora Juliana se apresentar, falar um pouquinho dessa formação. E assim, só falar que o ProDancer é composto pela Maria, pela Thalita, a Luísa, o Ítalo, eu, a Ludmila, e a gente está esperando aqui que eles entrem ainda, que a gente já colocou lá no grupo, né? E aí a gente quer depois apresentar para vocês, porque cada um tem um papel muito importante no grupo. Desde quando a gente criou o grupo, a gente falou que é um grupo colaborativo. Então não existe uma pessoa à frente. A gente acata todas as ideias, todos os processos, e cada pessoa tem uma importância igual lá no grupo. E cada pessoa também tem uma linha de pesquisa diferente. Então, eu e a Luísa, a gente é mais para o clássico, tem outras pessoas que já têm uma outra vivência de dança contemporânea. O Ítalo também, ele tem uma bagagem mais da música. Então, cada um traz uma experiência e uma linha de pesquisa diferente. Então, por isso que a gente vê que é um grupo muito rico, e a gente está muito feliz com esse primeiro ProDança Convida. A gente vai agora dar a palavra para a professora Juliana, falar um pouquinho da sua formação, do trabalho no IFB. Uhum. Obrigada, meninas. Primeiro, queria agradecer esse convite, né, de ser a primeira convidada, né, do ProDança, né, desse grupo de estudos de vocês. Me sinto honrada desse convite. E, na verdade, estou adorando ver as carinhas, porque no Instagram a gente não vê carinhas, né? Então, chegou agora a querida Lenora também, lá de BH também, acabou de chegar. Então, às vezes a gente faz live no Instagram, a gente vê a carinha só com quem a gente está conversando e não vê a carinha da plateia. Então, o Google Meet tem essa vantagem, né? E eu acho que é um privilégio, né? Que a gente vê a carinha de pessoas que a gente não vê há muito tempo, que estão longe, ou pessoas que a gente está conhecendo agora. A Bárbara, eu não te conheci, então, prazer, bem-vinda. Então, eu acho legal essa oportunidade da gente fazer esses encontros pelo Google Meet também, né? Eu tenho feito bastante pelo Instagram, lives, mas estou gostando de fazer pelo Google Meet, estou achando interessante. Bom, então, para me apresentar, eu sou a professora Juliana Passos, estou aqui no Instituto Federal de Brasília, no curso de licenciatura em dança, no início de 2018, relativamente pouco tempo, né, meninas? Vocês, alunas, às vezes estão mais tempo do que eu no curso, mas eu já assumi, logo no início, apoio à coordenação, que na época era o professor Fauzi, e logo ele ficou doente, ele teve problema de saúde, eu acabei assumindo a coordenação praticamente com 6 meses dentro da instituição, e aí foi um intensivão, né? Tive que aprender tudo, como funciona o instituto, o próprio curso mesmo, né? E foi para mim tem sido uma oportunidade muito grande de aprendizagem, né? Porque coordenar um curso de licenciatura, né? Assim, com pouco tempo de casa, de aprender toda a legislação, todas as normas, e, enfim, todas as questões do Instituto Federal, né? A Dayana, nossa aluna, acabou de entrar, bem-vinda, Dayana. E então eu assumi a coordenação efetivamente no final de 2018,
vou ficar até o final desse ano. E esse ano nós estamos numa situação atípica, né, da pandemia e a suspensão de aulas, então é mais um desafio aí como coordenação de curso neste momento, né? O Ítalo chegou, bem-vindo, Ítalo. E então a minha formação, eu tenho, vamos dizer assim, dois tipos de formação em dança. Uma formação mais acadêmica, que é a que as meninas falaram, e uma formação em escola de dança, em academia de dança, que foi a minha primeira formação em dança, né? Então eu tenho uma formação em balé clássico e em jazz. Comecei com uns 9, 10 anos de idade e fiquei nesse espaço, nessa escola de dança por 10 anos. Fiz a formação, comecei a dar aula de balé para criança, e então tem essa minha experiência, né, nesse mundo da dança, das academias de dança, dos festivais competitivos, dos espetáculos e mostras de alunos. Então eu fiquei 10 anos, né, nesse meio, né, da dança. Depois descobri que existia graduação em dança, porque apesar de existir graduação em dança no país desde os anos 60, lá na Bahia, eu, no final dos anos 90, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia que existia graduação em dança. Então, foi também uma descoberta, né? E aí, quando eu descobri que existia, eu quis prestar, né, para fazer faculdade de dança, passei na Unicamp, então eu fiz toda a minha formação de bacharelado e licenciatura na Unicamp. Depois descobri que, além de ser dançarina, bailarina, professora, a gente poderia ser também pesquisadora em dança. Então, essa foi uma descoberta que esse outro mundo da dança, que é esse mundo, digamos, acadêmico, que me ensinou que eu poderia fazer pesquisa em dança, porque quando eu entrei na universidade, eu também nem sabia que tinha essa possibilidade. Eu achei que eu ia fazer o bacharel, licenciatura, e saía da aula e fazer minhas coisas. Também não tinha essa perspectiva de mestrado e doutorado. Foi só depois que eu entrei no mundo da universidade, né, do mundo acadêmico, que eu fui entender que é possível sim, que é possível essa trajetória, né, da pesquisa acadêmica. E aí fiz iniciação científica, fiz mestrado, fiz doutorado, e aí comecei a almejar a querer dar aula, né, em curso superior. Foi a partir disso, porque a gente faz mestrado e doutorado pensando em um dia seguir a carreira de professor universitário, de curso superior, né? E aí eu cheguei onde eu estou. Então, um pequeno resumo aí da minha trajetória, né? Enquanto artista, professora e pesquisadora de dança. Antes de eu começar as perguntas, deu um picozinho de energia aqui. Se acontecer isso, as meninas estão com as perguntas, se elas estarem continuando, mas eu vou estar voltando rapidinho. Vamos começar as perguntas, né? Professora, como é que você acha que influencia um bailarino artista para decidir um tema de pesquisa, assim, dança? Tá. Então, a gente precisa definir algumas questões na questão da pesquisa, né? A palavra pesquisa. Esses dois mundos que eu falei, esses dois universos, né? Existe esse mundo acadêmico, digamos, e tem o universo de formação em dança que acontece nas escolas, nas academias, nas companhias de dança, né? Que a gente chama de espaço informal, mas não deveria chamar informal, né? Porque a gente chama de informal no sentido de que às vezes essas escolas não são escolas de, por exemplo, tem escolas que são de formação, por exemplo, você pega uma escola municipal lá de São Paulo, Escola Municipal de Balé do Rio de Janeiro, eles têm uma formação, então elas são consideradas nesse sentido formal. As outras são consideradas informal porque não tem aquele registro, né, como formação profissional e tudo mais, mas no meu entendimento não deveria ser considerado informal, porque essa escola, por exemplo, que eu fiz aula, eu fiquei 10 anos e tinha os níveis, né? Tinha
primeiro ano, segundo ano de balé e tal, e ela não tinha esse caráter de formação profissional, mas a gente fazia a formação, né? Então, eu não me senti formada informalmente, eu me sinto formada formalmente por aquela escola de dança, né? Obviamente que tem outros espaços que são mais informais, por exemplo, clubes, ONGs, onde são oficinas livres, que não seguem muito assim, iniciante, intermediário, adiantado, e aí realmente é um ensino mais informal. Mas nesses espaços vou chamar de formação informal, entre aspas, porque eu não gosto muito desse nome, mas só para diferenciar, né, da acadêmica, os artistas de todas as linguagens, da música, da dança, em diversos espaços de formação, que seja conservatórios, que já é mais considerado formal, né? Ou nesses espaços mais livres, a gente está fazendo pesquisa o tempo inteiro, né? Se a gente for falar em processo de criação artística, a gente está o tempo todo fazendo pesquisa. Ninguém cria um espetáculo, ninguém dirige um espetáculo, ninguém cria uma composição coreográfica sem fazer pesquisa em dança, né? Esse é um ponto. A gente está sempre pesquisando. E nenhum docente também dá aula sem fazer pesquisa, porque a gente está sempre pesquisando materiais, metodologias, preparando plano de aula, isso tudo é pesquisa, tá? Só que tem uma questão que existe a pesquisa acadêmica, então aí é um modelo, é um modelo de pesquisa diferenciado. Então não é que artista não faz pesquisa, que docente não faz pesquisa. Todos fazemos pesquisas em diferentes contextos, o tempo inteiro, tá? Só que a pesquisa acadêmica, ela tem um modelo, tem um formato específico que tem que ser feito daquele jeito, digamos assim, que tem os critérios, que tem as etapas, que tem, né, os procedimentos, enfim, tem que ter banca, tem que ter não sei o quê, tem todas as regras, que nem sempre nos outros espaços tem essas regras todas. Então, só para esclarecer que a palavra pesquisa, ela pode significar várias coisas. Pode ser a pesquisa do professor, a pesquisa do estudante, a pesquisa do artista, pode significar várias coisas. Mas a pesquisa acadêmica é um tipo específico de pesquisa, tá? Aí, quando você me pergunta a questão do tema, aí, se for uma pesquisa acadêmica, eu vou responder de um jeito. Se for essas outras pesquisas, eu responderia de outro jeito. Mas eu acredito que vocês estão perguntando da questão acadêmica, porque vocês estão dentro dessa formação acadêmica de graduação em dança, e estão investigando esse tipo de pesquisa, né? Mas vou deixar bem claro essa diferenciação aí. Em relação ao tema, então, em geral, quando eu vou orientar TCC, por exemplo, ou iniciação científica, alguma coisa nesse sentido, né, com os estudantes, eu sempre falo uma coisa assim, que a gente tem que escolher um tema que a gente tem algum tipo de afinidade ou proximidade. Por exemplo, na minha trajetória, eu sempre fiz dança clássica, jazz, depois contemporâneo e tal. Eu vou pesquisar a dança do ventre? Olhei para a Leciana aqui, que é da dança do ventre. Posso, mas é um pouco mais difícil. Eu não tenho um contato, eu não tenho uma experiência, eu não tenho um. Não faz muito. Ah, apareceu a Alessiana. Eu falei dança do vento, ela apareceu a carinha dela. Eu dei um exemplo, né? Eu posso pesquisar? Posso, mas possivelmente vai ser uma pesquisa mais teórica, histórica, por exemplo. Não é que eu não possa pesquisar algo que eu não tenha experiência ou contato. Eu posso, mas é um pouco mais difícil, porque eu desconheço completamente o assunto, não tenho vivência, não tenho nenhuma relação com aquele tema, é um pouco mais difícil, né? E você não tem nenhum tipo de propriedade para falar daquele assunto, porque eu posso começar uma pesquisa acadêmica sem ter a minha primeira pesquisa sem ter experiência em pesquisa acadêmica, mas eu já tenho bagagem anterior de outras coisas, de outras experiências, que podem ser artísticas, docentes, que têm a ver com aquele tema de alguma forma. Então, eu não tenho a experiência da pesquisa acadêmica sobre aquele tema, mas eu tenho vivências e conhecimentos de outras né, em outras situações, que eu posso aproveitar para fazer a pesquisa acadêmica,
né? Obviamente que pesquisa acadêmica, como eu disse, como tem as regras, eu preciso ter referências bibliográficas, eu tenho que ter autores. Não vou falar da minha experiência pessoal, né? Obviamente, mas aquela minha experiência me dá uma bagagem para falar sobre o tema, né? Então, a primeira coisa que eu falo é isso: você tem alguma experiência, tem alguma afinidade com o tema, né? Então, para mim, a primeira questão. A outra questão é porque os temas de pesquisa, eles não são, eles não podem ser genéricos. Vou pesquisar a dança do vento, assim, né? Em geral, a pesquisa ela tem que trazer um foco, um objeto de pesquisa. Ele não pode ser amplo. A dança, eu vou pesquisar a dança, eu vou pesquisar o ensino da dança. Ele não pode ser assim. Ele tem que ter uma especificidade. Se for uma pesquisa de iniciação científica ou um TCC, tem que ser menor ainda, porque o prazo que eu vou executar aquela pesquisa é pequeno, né? É um semestre, no máximo um ano, né? Então, eu não posso ser muito amplo o meu tema de pesquisa, que eu não dou conta. Agora, um doutorado, que são 4 anos, o tema pode ser um pouco maior, porque eu tenho mais tempo para realizar. Então, tem essa questão também às vezes os alunos chegam para mim para orientar com um tema muito amplo, eu falo, não, você tem um semestre, vamos achar uma especificidade dentro do seu tema. Então, eu quero pesquisar o ensino de dança clássica nas escolas. Ok, mas qual faixa etária e em qual escola? Escola particular. Tá, mas então de qual região? Então, vamos fechando, porque senão você não vai dar conta de pesquisar aquilo, tá? Então, tem essa questão também. E tem uma questão, assim, da curiosidade, do que te move, o seu desejo, tem isso também, tá? Depois a gente vai falar, né, do meu tema de pesquisa principal, mas a gente vai chegar lá nele, mas a Lenora, que está aqui, a própria esqueci, Betinha, né? Eles conheceram o Rolf, que é o meu tema principal de pesquisa. Então, para vocês terem ideia por que elas estão aqui e tudo mais. Mas esse tema apareceu para mim. Não foi eu que encontrei o tema andando na rua e tudo mais. Ele apareceu para mim e me instigou a curiosidade de saber mais sobre aquilo. E isso ocasionou toda a minha trajetória de pesquisa acadêmica. Então, vocês entendem? Uma curiosidade, um desejo, ou uma angústia, ou, nossa, mas por que esse cara foi importante na dança e ninguém pesquisa sobre ele? Então, foi uma revolta, na verdade. Eu fiquei revoltada, falei, então ninguém pesquisa sobre ele, então eu vou pesquisar sobre ele. Então, isso é uma forma de chegar num objeto de pesquisa também. Pela revolta, não, é indignação, ninguém fala sobre isso, não tem nada escrito sobre isso, eu não acho, eu quero pesquisar sobre um negócio e não acho nada escrito sobre isso, então eu vou escrever sobre isso, entende? Então também pode partir dessa inquietação, né? Então, o desejo desse tema da pesquisa, tá? Não sei se eu respondi, eu acho que eu respondi a sua pergunta, pela sua carinha, eu acho que sim. Sim, sim. Né, falando todas as pesquisas aí, para você, qual é a importância de fomentar pesquisas em dança, sobre a dança, em geral, assim? Essa importância que você acha que agrega para o docente, o bailarino, etc. Então, a gente tem uma questão, que aí é uma questão da dança, mais ampla, no sentido mais amplo, das pessoas não entenderem a dança como uma área de conhecimento, tá? Ponto. As pessoas fazem danças por X motivos, né? Vários motivos. Tem pessoas que fazem para diversão, para lazer, por terapia, tem gente que faz dança por terapia, ou para socialização, então tem a dança tem diversas funções na vida da pessoa que faz a dança. Não necessariamente a pessoa que faz dança, vocês são professores de dança, vocês sabem também, não necessariamente a pessoa que faz dança, ela está querendo se profissionalizar naquela área, né? Então, o fazer dança está vinculada a várias questões sociais, terapêuticas, enfim, várias questões. E, por conta disso, nós temos dificuldade da sociedade como um todo, e mesmo das pessoas que fazem dança, às vezes, de entender a dança como uma área de conhecimento.
Porque às vezes a pessoa que vai lá só fazer por diversão, tal, é só uma dancinha ó, que eu faço para me desestressar, né? Então tem essa, então para mim a gente ter curso superior em dança, a gente ter pesquisa em dança, ter mestrado, ter doutorado, ter pós-doutorado, isso serve para fortalecer, para as pessoas entenderem que dança é área de conhecimento, né? Que a gente estuda, que a gente tem referências bibliográficas, que a gente segue também os rigores acadêmicos, né? Que a gente faz, e é uma produção de conhecimento. E as pessoas, muitas vezes, não entendem. Não é só dança, gente, é música, é teatro, artes visuais, as artes em gerais, né? Em geral, as pessoas não veem as artes como área de conhecimento, como a ciência, como a matemática, como a física, como a engenharia, a medicina, a biologia. As pessoas não entendem arte como área de conhecimento, como produção intelectual. As pessoas acham, vocês ficam lá na graduação em dança só fazendo dança, que legal, que gostoso, prazeroso. E as pessoas não têm esse conhecimento de entender o que é a dança, o que é a música, o que é a arte, né, como área de conhecimento. Então, para mim, a importância é isso, é para a gente afirmar a todo momento, porque a gente ainda precisa fazer isso, né? As outras áreas não precisam fazer isso, né? A matemática, a medicina, a engenharia. Mas a gente tem que estar o tempo todo afirmando que sim, é produção de conhecimento, sim. Agora, a dança que não está dentro da academia também é produção de conhecimento. A gente não pode dizer que não é, né? Porque a dança em si é uma área de conhecimento, mesmo que não esteja dentro da academia. Então, se eu sou um artista, se eu tenho um grupo de dança, uma companhia, se eu dou aula numa escola, eu estou o tempo todo trabalhando com produção de conhecimento. Esse conhecimento que vem lá de trás. Então, se é dança clássica, vem de onde, né, meninas? Vocês foram minhas alunas de história da dança. Vem lá do Renascimento, lá da Europa. Então, é uma tradição que vem passando, né, de geração para geração. Se eu sou da cultura popular, se eu sou da dança popular, também tem uma geração, é um conhecimento que é passado de geração para geração. A diferença é que o conhecimento da dança clássica foi passado por conhecimento oral e escrito, e outros, às vezes, é só o oral, porque não tem a tradição da escrita, né? Mas é conhecimento. Então, também a gente não pode dizer, não, é só produção de conhecimento se está dentro da academia. Obviamente que não, né? O conhecimento, ele é criado em outros espaços. Mas, dentro da academia, a gente consegue ter um reconhecimento da sociedade nesse sentido da produção, né? Quando a gente fala, quando você fala assim, eu sou professora de dança, tá, o que você faz? Você ensina dança e tal. Aí eu falo, não, eu dou aula num curso superior em dança. Nossa, eu nem sabia que existia graduação em dança. Então, assim, aí você vai fortalecendo a área, né? E aí fala, não, eu tenho mestrado e doutorado também. As pessoas, nossa, mas nem sabia que existia isso. Então, aí a minha vontade de falar eu também, há 30 anos atrás, também não sabia que existia isso, né? Há 20 anos atrás, também não sabia que existia isso. Então, a gente precisa fortalecer a área como área de conhecimento, como abrindo mais graduações em dança, tendo mais mestrado, tendo mais doutorado, e vocês façam pesquisa, façam iniciação científica, vá para congresso, apresente trabalho, porque a gente precisa contaminar os espaços. Às vezes, por mais que já exista graduação em dança há muito tempo, né? Enfim, desde os anos 60 no Brasil, mas ainda é pouco. A quantidade de cursos superiores em dança que nós temos é muito pouco. Aí, às vezes, a gente vai em congresso, quando é congresso da área, ok. Então, por exemplo, tem congresso da ANDA, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança. Não sei se você já foram, eu já fui em vários encontros. Aí é super, a gente está com a nossa galera, com os artistas, com os professores de dança, os universitários, os estudantes, tranquilo. Agora, se a gente vai para um congresso de educação, né? As meninas já foram, né? Gente, é um peixe esquisito.
É um peixe fora d'água. A gente tem que invadir esses espaços, ir lá nos congressos das outras áreas e falar de dança, e falar que existe produção acadêmica em dança. A gente tem que se infiltrar também. Ir, sei lá, num congresso de história, para falar de história da dança, ir para um congresso de sociologia, de antropologia, e falar de dança, um congresso de ensino, não sei, porque a gente tem que também, porque dentro do espaço acadêmico, a gente também é um peixinho fora d'água, né, gente? Quem tem produção acadêmica em arte, né? As pessoas falam, nossa, que esquisito, quem é esse povo estranho aqui dentro da universidade, né? Esses artistas. Tem esse preconceito, então a gente precisa criar os espaços e defender a dança como área de conhecimento. Então, essa é a importância da pesquisa. Ai, bacana. E sobre dança e educação, quais são as abordagens possíveis que a gente pode estar fazendo sobre dança e educação? E já juntando, linkando com a outra pergunta, qual a importância de estar levando essa dança e educação para as escolas, para dentro das escolas? A pesquisa, você diz? Isso. Tá. Então, a pesquisa quando a gente faz uma pesquisa de dança, uma pesquisa acadêmica, vou deixar bem claro, a gente tem algumas linhas de pesquisa que a gente pode trabalhar, né? Como eu disse, a gente pode fazer uma pesquisa mais teórica, ou mesmo no sentido histórico, né? Fazer uma questão, falar sobre história da dança, ou fazer uma pesquisa voltada mais para a questão do movimento, da anatomia, enfim, da fisiologia, então juntando com a anatomia, outra, né, ou biologia que seja, são pesquisas mais teóricas, né? E eu posso fazer uma pesquisa voltada para a produção artística, então processos de criação em dança, todo esse campo de investigação. Opa, tem uma pessoa entrando, pedindo para entrar aqui. E eu posso também investigar a questão do ensino, né? Então, a pesquisa acadêmica ela pode ir para várias linhas de pesquisa, né? Vários grandes temas, né? E eu posso estar me relacionando com outras áreas de conhecimento. Então, pesquisar dança não significa pesquisar somente dança. Eu sempre estou em diálogo com outras áreas de conhecimento. Então, tem pesquisas em danças que vão dialogar muito com a história, que é uma pesquisa mais histórica. Tem uma pesquisa em dança que vai dialogar muito com a sociologia ou com a antropologia, porque o tema tem a ver com as questões que são discutidas na sociologia ou na antropologia. Tem outras pesquisas que vão se relacionar mais com a biologia, por exemplo, ou estudo do movimento, cinesiologia, né? E tem pesquisas que vão se relacionar mais com a questão do ensino. E aí vão se relacionar com o quê? Com a pedagogia, com os estudos de metodologia, de didática. Então, é esse tipo de pesquisa que vai mais para a questão do ensino da dança, né, das metodologias de ensino, das práticas de ensino. Então, elas vão para esse caminho, né, que você perguntou da pesquisa em arte e educação, né? Agora, eu posso fazer uma pesquisa híbrida, por exemplo, eu não preciso estar só em um. A minha pesquisa, por exemplo, ela sempre foi híbrida. Ela tem a parte histórica, teórica, ela tem a parte didática, pedagógica, e ela tem a parte de processo de criação. Então, eu também não preciso ficar só em um, né? Só em um campo de estudo. Eu posso, dependendo do meu tema e do meu objetivo com aquela pesquisa, eu posso acabar passando por vários, né? Então, eu vou lá na história, pesquiso a história daquele meu objeto, depois eu desenvolvo uma metodologia de ensino com alunos em sala de aula, e depois eu vou elaborar um produto, um processo criativo, uma coreografia. Eu estou passando pelos três, né? Então, para a área de arte e educação, tem N possibilidades da gente realizar pesquisa. A gente pode pesquisar, por exemplo, a dança nas escolas, como a dança está nas escolas. Aí, desse tema, a gente pode, como a dança está nas escolas, as escolas públicas, como está nas escolas particulares, ou como a dança,
aparece na educação infantil, ou como a dança está no ensino fundamental. Então, aí tem as subdivisões que eu posso pesquisar, né? Que eu falei do foco, né? Dependendo da sua pesquisa, se for TCC, por exemplo, ou se for um doutorado, ou metodologias de ensino, aí tem N possibilidades. Eu vou pesquisar metodologia de ensino de dança clássica, de dança contemporânea, e aí cada um é de um jeito. Se é dança clássica no contexto da educação infantil dentro de escola particular. É uma metodologia. Aí, se eu mudo metodologia de ensino de dança clássica em academias de dança do DF, é uma outra, entende? Então, dependendo do foco que você dá, é outra questão, é outro objetivo, é outro tema de pesquisa, tá? Ou você pode pesquisar, por exemplo, algo relacionado a uma nova metodologia de ensino sua, que você vai aplicar com seus estudantes em X contexto, sei lá. Aí o contexto pode ser, enfim, na ONG, na academia de dança, na escola particular, no contexto formal, no contexto informal, e aí você vai pesquisar a sua metodologia que você está aplicando naqueles estudantes. Então, você percebe que é um mundo gigantesco de possibilidades? Assim? Bem amplo. Bem amplo. O ensino da dança em curso de superior em dança é outro foco. O ensino de dança no curso superior de dança do IFB é outro foco. Aí você começa a fazer as especificações, né, dentro desse enorme guarda-chuva de pesquisa, né, de tema de pesquisa, né. Entraram várias pessoas. Quando essa pesquisa para escolas de dança? Ah, sim, você perguntou, né? Aí você diz para a escola no sentido... Pode ser academia. Não, porque escola de dança ou escola normal de educação básica, aí também... Pode ser educação básica. Porque aí depende, né, do foco que você quer dar em relação à pesquisa. Na verdade, como eu disse, né, a gente tem que o tempo todo defender a dança como área de conhecimento, né? Então, por exemplo, quando nós fazemos estágio, então vamos ver vocês, né, que estão na graduação de licenciatura, quando a gente faz estágio, a gente entra nas escolas, ou de educação básica, ou mesmo nas academias de dança, mas com outro olhar, porque não é o nosso mesmo olhar de quando a gente não estava na graduação. Então, eu acredito que vocês passaram por isso também, eu passei também, que o nosso olhar ele vai mudando. Quando eu vivia só naquele mundo das academias de dança, dos festivais, dos espetáculos, eu tinha um determinado entendimento do que é dança, do que é ensino de dança, para que serve a dança e etc. Eu tinha um pensamento. Quando eu entrei na universidade, não é que eu desconsiderei aquele pensamento, eu ampliei o pensamento, né? O conceito de dança, as questões de ensino, de pedagogia e tudo mais, se ampliaram. E aí, quando a gente faz estágio, a gente meio que volta, né? A gente revisita aqueles espaços que a gente já frequentava antes, com esse olhar ampliado, né? Então, a importância da gente fazer essa ponte entre esses dois mundos é justamente importante para a gente, para esse crescimento, dessa ampliação do nosso pensamento, da nossa forma de se relacionar com a dança, com o mundo da dança, ou com os vários mundos da dança, porque tem vários mundos, né, da dança, mas eu entendo também esse papel da gente, da construção do conhecimento, né? Então, se a gente fica na academia, fica só na academia, quando eu digo academia, o mundo acadêmico, também a gente não conversa com os outros mundos da dança, né? E quando a gente pega a nossa pesquisa acadêmica e leva para os outros mundos da dança, a gente amplia esse conhecimento e também, muitas vezes, esses outros mundos da dança são nossos objetos de pesquisa acadêmica. Então, a gente precisa retornar e dar devolutivas. Então, também a gente... aquele pesquisador que vai para o campo, para a pesquisa de campo, colhe tudo, informações, faz entrevista e tal, volta para a academia, faz lá, publica seus artigos, sua tese, e não tem mais relação nenhuma com aquele objeto.
péssimo, você percebe? Porque a gente vai lá, suga tudo, as informações, recebe todos os méritos, digamos assim, recebe os títulos, recebe os artigos, publicação, não sei o quê, e aí? Né? Então, eu acho que a gente tem esse papel também de criar essas conexões com esses outros mundos da dança e dar as devolutivas. Então, eu vou lá, faço a minha pesquisa, mas eu volto, eu mostro o que eu produzi, eu levo o artigo, eu vou lá, faço uma palestra naquele lugar, naquela escola, né? Enfim, eu acho que a gente tem que criar essas pontes, né? Para conectar esses mundos da dança. Não sei se deu para entender, mas eu entendo isso, né? Que a gente precisa construir essas pontes, porque o mundo acadêmico, digamos assim, da pesquisa acadêmica em dança, ele só existe porque existem os outros, porque se não existissem os outros, a gente não conseguiria ter entrado na academia, vocês percebem? A gente só conseguiu entrar na academia e ter graduação em dança, mestrado e doutorado, porque tinha há muito tempo, artistas e docentes de dança produzindo conhecimento fora da academia, e só por isso que foi possível a gente ter o mundo da dança dentro, né, da academia. Então, a gente precisa fazer essa ponte o tempo inteiro, né? Até para ampliação e fortalecimento da dança como área de conhecimento, que é o que eu já tenho falado desde o início, né? Exatamente. Bom, a próxima pergunta você meio que já começou a responder lá no início, mas se você quiser acrescentar mais coisa, é sobre as similaridades entre o pesquisador de dança e o docente. Você começou a falar, né, que o pesquisador, ou que o docente é o eterno pesquisador e tal, mas se você quiser agregar mais alguma coisa. Sim. A similaridade entre os dois. A questão da pesquisa, até eu fiz uma live com a Andresa, há umas 2 semanas atrás, não sei se vocês viram, que o tema era criatividade em dança. E no começo dessa live, eu falei uma questão que muita gente acha que criatividade é uma área que pertence aos artistas. Nós temos aqui a Lenor, o pessoal aí que é né, que estuda outras áreas de conhecimento, não necessariamente da dança, né? Enfim, psicologia e outras áreas de conhecimento. A criatividade não é como é que se diz? Uma exclusividade de artista. Tá? É que nós utilizamos essa criatividade para a produção de espetáculos, de produtos, para ser apresentados para as pessoas, né? E aí a gente fica com essa coisa de os artistas são criativos e não sei o que e tal. Mas nós sabemos que a criação ela é inerente ao ser humano. Isso né, enfim, não é uma questão do artista. A gente está criando o tempo inteiro, o tempo todo. As crianças criam o tempo inteiro. Quem tem filho pequeno sabe, é o tempo todo criando, inventando, porque a gente tem uma questão da curiosidade, a gente quer aprender, né? Então a gente tem isso. O que acontece? Que, às vezes, em alguns ambientes que aquela criança está, e às vezes a escola é culpada também, não só a família e tudo mais, essa criatividade ela é barrada, né? Ela é meio que suprimida, escondida, impedida, e aquele ser em desenvolvimento, ele meio que vai diminuindo, né? Vai essa sua curiosidade, essa coisa, esse desejo de criar e tudo mais. E a escola tem um papel também nisso. Tem muitas escolas que acabam, digamos, atrapalhando isso. Mas essa questão que eu estou querendo dizer, assim, porque quando as pessoas falam de artista, acha que somente nós estamos, né, nesse processo de criação, de invenção e tudo mais. Mas os docentes, os professores, eles são também, porque eles não são reconhecidos como, mas eles são, essa questão do reconhecimento, por isso que eu quis fazer essa introdução aí. Os docentes, nós que somos professores, a gente tem que criar o tempo inteiro.
Da hora que a gente bota o pé na escola, na hora que a gente vai dormir, a gente está o tempo todo matutando ideias, coisas. Quem trabalha com criança, então, piorou, né? Então, e agora os próprios pedagogos... Principalmente no tempo de hoje. Sim, então os próprios pedagogos mesmo, então isso não é uma prerrogativa do professor da dança, isso é de qualquer professor, né? Principalmente quem dá aula para criança pequena. Então é o tempo todo buscando ferramentas, metodologias, inventando, a gente tem que estar inventando o tempo inteiro. Então, quem aqui dá aula para criança sabe, independente se é aula na educação infantil mesmo, como pedagogo, ou se é aula de dança, aula de música, aula de educação física, o que seja, matemática. Você vai ensinar matemática para uma criança, você tem que inventar, criar tabelinha, e não sei o quê, e o bichinho que caiu, e o bonequinho, você tem que estar o tempo todo, né? Porque a gente precisa inventar, descobrir ou pesquisar o que for de metodologias, de ferramentas pedagógicas o tempo inteiro. Quando a gente está dando uma aula, que seja uma aula teórica, uma aula prática de dança, a gente planeja, eu falo isso para vocês às vezes em sala de aula, a gente planeja uma aula. Ai, vou dar isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Chega na hora da aula, muda tudo. Por quê? Porque a gente está falando de uma relação entre pessoas, não são robôs, não são bonecos, não são números no computador, que eu posso ir lá, vou programar um programa e ele vai rodar do jeito que eu programei e vai dar tudo certinho. Não estamos falando disso, a gente está falando de pessoas, né? Então, a docência, não estou falando só de dança, mas a docência, de uma forma geral, ela depende dessa relação com pessoas. E as pessoas, elas são múltiplas, nas suas multiplicidades. E nós também. Então, quando a gente chega numa sala de aula com tudo preparado, tudo planejadinho, chega lá, fulano chegou atrasado, o outro chegou chorando, o outro não sei o quê, a outra não sei o quê. Pronto, sua aula já mudou completamente, já não vai ser mais aquilo. Então, a gente aprender a ser professor... Acabou. Aprender a ser professor de dança, não necessariamente só de dança, mas eu vou falar de dança porque é o que eu sou professora, mas aprender a ser professor de dança é aprender a planejar e reprogramar o tempo inteiro. Então, eu planejo, porque eu tenho que chegar com algo preparado, não vou falar que, já que vai trocar mesmo, não precisa planejar, não é isso, nós temos que planejar a aula, pesquisar material, toda a gente planeja. Só que se eu ficar rígida nisso, eu não consigo dar aula, porque acontece qualquer coisa ali que desestabiliza, não dou mais a aula, porque aí eu já não sei mais o que fazer, aí eu fico desesperada. Então, aprender a dar aula é aprender a lidar com o improviso, é aprender a lidar com reprogramação de planejamento, e tudo feito ali na hora. Então, fulano chegou, aí você planejou um negócio, o aluno fez um negócio diferente, falou, nossa, não é que aquilo... Ali na hora, sem falar nada, não é que aquilo é interessante, eu acho que eu vou fazer aquilo, não vou fazer mais aquilo que eu tinha planejado. Acabou, gente. Então, professor é pesquisador o tempo inteiro, ali, na hora, e em casa, planejando a aula, pesquisando material. Então, aí você me pergunta, qual é a relação? É 100% a relação, não tem como. O docente, ele é muito mais, assim, digamos assim, descolado, vamos usar um termo mais simples, para fazer isso, do que, às vezes, o cara que é só o pesquisador acadêmico. Porque o pesquisador acadêmico, ele está lá, fazendo a pesquisa, tal. Ocorre mudanças? Ocorre. Ele planeja fazer uma coisa, planeja fazer uma entrevista. Chega lá, o entrevistador fala outra coisa, aí ele muda, não sei o quê. Eu vou lá fazer... Tem também as adaptações? Tem. Mas não é tanto quanto dar aula. Dar aula é o tempo inteiro. Adaptação, improviso, saber lidar com situações inusitadas. A gente está lidando com pessoas, né? Então, as pessoas, às vezes, reagem de um jeito, às vezes, reagem de um jeito que você não estava esperando. Às vezes, você vai fazer um negócio e a pessoa chora. Você não fala, gente, não imagina que a pessoa vai chorar num exercício desse de dança que eu dei. E a pessoa chora, aí você vai fazer o quê? Aí, ou então, tem um aluno que se revolta e começa a xingar, falar isso que é absurdo, que não sei o quê. Gente, mas você não estava esperando isso. Então,
ser professor é saber lidar com o inusitado. E isso é o quê? Processo de criação, gente, o tempo inteiro. Então, é criatividade, obviamente que a gente precisa ter formação, a gente precisa ter experiência, tem várias coisas. Não é simplesmente, vou ser professor. Obviamente que não, vocês sabem disso, né? E tudo isso tem a ver com conhecimento e com experiência. Porque eu posso ter o conhecimento na teoria, mas eu não tenho a vivência da prática. Então, às vezes, não sei lidar com determinadas coisas. Outras coisas é só por uma questão de tempo mesmo. Eu preciso ter anos. Quem aqui é professora há muitos anos sabe o que eu estou falando. A primeira vez que você entrou numa sala de aula para dar aula, e pensa hoje em dia, 20, 30 anos depois, é a mesma coisa? Claro que não. Então, não tem como eu dizer que o professor com 1, 2, 3 anos de experiência é o mesmo professor com 20, 30. Não, gente. Né? Para mim também é sempre um processo novo. Por quê? Porque eu já dei aula, eu dou aula há 20 anos. Nesses 20 anos, eu já dei aula em diversos espaços diferentes. Assim, desde uma ONG com 200 alunos, com 15 turmas de dança clássica de alunos de baixa renda, né? ONG de prefeitura que não paga, né? Totalmente diferente, desde a academia caríssima, que os pais, assim, super exigentes, pais chatíssimos, que fica perguntando por que a filha não dança na frente, várias questões, desde de escola de educação infantil, públicas, educação fundamental e agora no curso superior. Então, assim, são lugares completamente diferentes. E toda vez que eu mudo de contexto educacional, eu tenho que reestruturar todas as minhas sinapses, digamos assim, do cérebro, pegar toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência e reformular. Porque a aula de balé clássico que eu dou para criança numa ONG de uma prefeitura não é a mesma aula de balé clássico que eu vou dar para uma escola, uma academia particular de alto padrão, e não é a mesma aula de dança clássica que eu vou dar para vocês na graduação em dança, porque mudou o contexto, mudou a faixa etária, mudou as experiências daquelas pessoas, eu não posso dar a mesma aula. Né? Então, quando eu entrei no IFB, eu tive que reconfigurar tudo, porque é uma outra relação, né? Não sei se eu respondi essa pergunta, mas se não responder, gente, você vai falando, Maria, você vai falando. Professora, então, aqui sobre aquele assunto... Se não responder, está até acrescentando muito mais, né? Você começou a falar também, né, das suas inquietações para a pesquisa do Rolf e Alex. Além disso, tem mais alguma coisa que você falou que quer pesquisar sobre esse cara? Que faz? Tem mais alguma coisa? Na questão do meu tema mesmo de pesquisa, ele apareceu por 2 motivos. Primeiro, teve esse motivo, né, que eu disse, que eu conheci o trabalho do professor Rolf Gelewski lá na Unicamp, numa disciplina de graduação, com a professora Elizabeth Zimmermann, que conheceu o Rolf, né, estudou com o Rolf lá na UFBA. Fiz a disciplina com ela falou dele, falou da formação que ela teve lá na Bahia com ele. Aí eu fiquei, nossa, que coisa, né? Eu já estudo dança há tantos anos, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Porque naquela época eu já tinha 10 anos de dança nas academias e estava no meu 2º ou 3º ano de graduação. Então eu já tinha lá algumas experiências em dança e nunca tinha ouvido falar dessa figura. Aí eu fiquei meio assim, nossa, que coisa, né? Veio aquela pontinha de curiosidade. Daí fui fazendo a aula com ela apresentou materiais didáticos de Rolf Gelewski, a gente fez as improvisações, né, enfim, ela seguiu um pouco a metodologia didática dele, né, de ensino, de dança, de improvisação, e eu comecei a ficar curiosa. Então, a princípio, foi essa questão da curiosidade sobre a pessoa, sobre a pesquisa desse professor, e comecei a investigar sobre isso. Isso foi um lado. O outro lado foi uma questão minha com relação à criação em dança.
que eu conversei até na outra live sobre isso, que quando eu entrei na graduação em dança, que eu fui descobrir que eu não sabia criar dança. Assim, eu entrei numa crise existencial, né? Porque até então, na minha formação anterior, eu reproduzia a coreografia da minha professora, que ela passava, eu reproduzia aquela coreografia e dançava aquela coreografia. E para os meus aluninhos de dança clássica, eu fazia algumas coreografias pequenas, que eram crianças bem pequenas, de 5, 6, 7 anos, e juntava passos de dança que eles já sabiam fazer nas aulas. Então, era uma junção dos passinhos que eles aprendiam na aula, botava na música, tinha o tema, às vezes era o coelhinho, às vezes era, sei lá, a Joaninha, tinha um tema lá, e era isso. A minha experiência de criação em dança era essa, né? Era fazer as coreografias para esses alunos e dançar as coreografias de uma outra pessoa que não tinha sido eu, que tinha sido criada. Quando eu entrei na Unicamp para fazer a graduação em dança, foi me solicitado que eu criasse. E aí eu fiquei neurótica, porque eu não me sentia uma criadora em dança, eu não me sentia uma intérprete criadora, né, que é o que a gente fala hoje em dia. Eu não me sentia, eu me sentia uma dançarina, uma bailarina e uma professora de dança, mas eu não me sentia uma coreógrafa. E foi me solicitado nas disciplinas que eu criasse. Então, a partir dessa angústia, dessa inquietação de eu não sei criar, eu não sei fazer, as aulas de improvisação, para mim, eu tinha uma dificuldade de improvisar, porque eu estava acostumada só a fazer o que o outro me passava, né? No Ctrl+C, Ctrl+V, então mostra uma sequência, eu repito, isso eu sei fazer. Aí fala agora, improvisa. Eu nem sabia o que era improvisar, gente. Quando eu entrei na Unicamp, eu não sabia o que era improvisar. Mesmo tendo 10 anos de experiência em dança, de formação em dança, dança clássica, dança e jazz, e dando aula. Eu não sabia o que era improvisar. Vocês entendem isso? Não sei se vocês entendem isso. Mas como é uma quebra de paradigma você pensar a dança com improvisação e você pensar a dança com a reprodução de sequências de movimento que alguém passa para você. São dois pensamentos, dois paradigmas completamente diferentes de pensar a dança. Então, por essa minha dificuldade de improvisar e de criar, a metodologia do Rolf me ajudou. E aí eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Então, também foi uma angústia de não saber quem é a pessoa e não encontrava muita informação sobre ele. Então, foi uma vontade de conhecimento que me instigou a fazer pesquisa, mas teve uma coisa pessoal, no sentido de que, quando eu fiz aqueles métodos dele, quando eu pude participar daquelas experiências de improvisação, eu consegui ir, aos poucos, me reconhecendo como criadora de dança, naqueles espaços. Usando improvisação, e aí eu fui entendendo que eu poderia criar os meus próprios movimentos a partir de indicações daquele professor que estava orientando aquela improvisação, e aí eu me apaixonei pelos métodos didáticos dele. E aí eu falei, bom, se para mim deu certo, pode dar certo para os meus alunos. E aí eu cheguei aonde eu estou hoje, nas minhas aulas, né, da licenciatura em dança, eu dou esses materiais do Rolf Leves, porque eu pensei, se ajudou para eu me entender como criadora de dança, vai ajudar para os meus alunos também. Então, foi essas duas questões, né? Essa vontade de conhecer o material, de pesquisar mais sobre a pessoa, de saber que ele teve um papel muito importante no ensino da dança no país e que não tem tanto reconhecimento, que não é tão conhecido, então de valorizar isso, mas ao mesmo tempo eu vi naquilo uma perspectiva de ensino, né, para os meus próprios alunos e para mim, né, porque eu aprendi muito com esses materiais, a partir as duas iniciações científicas que eu fiz sobre Rolf, eu já coloquei na primeira iniciação
montaram uma composição coreográfica a partir dos métodos didáticos dele. Então, já comecei ali, foi uma primeira vez, assim, não, agora eu vou fazer a minha própria composição coreográfica. Aí fiz um solo, nem lembro quantos minutos tinha, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, fiz o meu solo. Aí, na segunda iniciação, eu fiz um outro solo maior, com mais propriedade. E aí, no mestrado e no doutorado, eu dirigi espetáculos com pessoas, com espetáculos de meia hora, 40 minutos, tanto no mestrado quanto no doutorado, tudo usando as metodologias do Rolf Gelewski, né? Tanto para dar aula, para ensinar os alunos ou os voluntários do projeto, quanto para pensar o processo de criação para a montagem de espetáculo, né? Então, para mim, a pesquisa acadêmica, ela me constituiu como docente e como artista. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, mas à medida que eu fui fazendo a pesquisa acadêmica nessa temática, eu fui me construindo também como uma outra professora de dança, porque eu já era professora de dança, mas um outro tipo de professora de dança, com outro pensamento, e uma outra artista, porque eu fui me construindo como intérprete criadora, pensando dessa forma que o Rolf me proporcionou, indiretamente, né, Leonora? Porque eu nunca conheci o Rolf pessoalmente, mas eu falo dessa forma porque é como se fosse, assim, porque indiretamente eu me sinto formada professora e artista, criadora, a partir desses métodos, né? Que eu fui fazendo a pesquisa, né? Então, mestrado, doutorado e tudo mais. Respondi? Agora você fica na dúvida se eu estou respondendo ou não, gente. Pode falar. Não, você está respondendo. E na sua pesquisa, assim que você começou, você já foi no foco de fazer um livro? Como é que surgiu essa ideia? Ou foi no decorrer mesmo? Você já foi no foco ou não? Então, na verdade, bom, para quem está assistindo e não conhece, eu vou apresentar, né? Enfim, esse é o meu primeiro livro. Dá para ver, gente? Sim. Rolf Gelewski e a improvisação na criação em dança. Esse livro é o meu mestrado lá na Unicamp. Então, eu fiz o mestrado, na verdade, eu fiz as duas iniciações científicas com o tema do Rolf, como eu já expliquei, mas eu fiz solos, né? Processo de criação em solo. E a proposta do mestrado era ampliar isso para passar para pessoas. Deu para ver? Ah, tá. Ampliar isso para espetáculos de dança com grupos, né? Ampliar isso. E aí, ao longo do mestrado, eu tive que aprender a ensinar. Por quê? Eu fazia as propostas didáticas do Rolf, tanto com a própria Elizabeth, quanto com o Paulo Baeta. Depois eu comecei a frequentar a Casa Cherubino, que a Lenora é uma não sei, lá da diretoria da Casa Cherubino. A Casa Cherubino, ela foi fundada pelo Rolf Gelewski nos anos 70, lá na Bahia. Depois, nos anos 90, a sede foi para Belo Horizonte, está até hoje lá. Rolf faleceu em 88, infelizmente, né? Nem tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu tinha 5 anos na época. Só que a Casa Cherubino continua um pouco, né, do trabalho do Rolf. Eles dão cursos, eles fazem 2 encontros anuais, né, um mais no meio do ano e um no começo do ano, e a partir disso eu tive a oportunidade de ir nesses encontros da Casa Cherubino algumas vezes, né, e lá fiz oficinas, participei de várias ações de pessoas que conheceram o Rolf, né, que foram alunos do Rolf. Então, eu tive essa experiência, dessa vivência com pessoas que foram alunos do Rolf, né? Então, eu tive essa experiência de fazer aulas e vivências com esses ex-alunos do Rolf, mas eu tinha toda essa experiência em mim, no meu corpo, na minha experiência. E aí, eu tinha que, depois, passar isso para os alunos, né? Então,
como é que eu ia uma experiência minha, pessoal, dessas vivências e das minhas pesquisas de leitura, de pesquisar o material do Rolf, investigar, destrinchar todos os escritos deles, todas as apostilas e tudo mais, mas como passar isso para os alunos, né? Então, na Unicamp mesmo, na época, antes de entrar no mestrado, eu já tinha formado, né, já tinha terminado o bacharelado, a professora Beth, o professor Eusébio, o Eusébio conheceu também o Rolf na Bahia, eles me chamavam, às vezes, para dar algumas aulas já na graduação como convidada, e aí, para dar as aulas dos métodos do Rolf, né, então eu já tive essa experiência, aí depois no mestrado, eu peguei os três métodos didáticos dele, né? Estudo do espaço, estudo da forma, estrutura sonora, e tinha que ensinar os alunos a partir daqueles métodos, porque eles nunca tinham ouvido falar de Rolf, então eu tive que começar do zero, né? Com as pessoas. Aí a gente fazia vários encontros, aí depois veio o espetáculo. Então, por isso que eu falei que a minha pesquisa começou teórica, histórica, depois passou para a parte pedagógica, porque eu tive que ensinar, né, esse conhecimento para os voluntários da pesquisa, porque eles não eram meus alunos, eles eram voluntários da pesquisa, e depois fazer o processo de criação do espetáculo. Então, eu passei por essas 3 etapas, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas eu nunca pensei em fazer livro, tá? Eu não escrevi o texto para virar livro. Eu escrevi porque a dissertação do mestrado é obrigatório você escrever para apresentar para a banca a questão das regras do meio acadêmico, né? Então, eu tive que escrever a dissertação, apresentar para a banca, fazer a defesa e tudo mais. Obviamente que como tinha a parte de processo de criação e tinha o espetáculo, a gente apresentou o espetáculo para a banca também, não foi só a banca tradicional de defesa, né, que a gente fica lá sentadinha, a banca faz perguntas e tudo mais, teve essa parte também, mas teve a apresentação do espetáculo, né, antes da banca formal, né, para defender o texto escrito, teve o espetáculo. E no doutorado a mesma coisa, né? Então, aí depois eu defendi em 8/7, ainda lembro a data, 8/7 de 2012, eu lembro que era no aniversário da minha mãe, eu não me esqueço. Oh. E aí, 8/12, não, essa foi do doutorado. 30 de agosto de 2012, eu defendi o mestrado. E o doutorado foi 8 de julho de 2016. Troquei as datas. Mas eu defendi em 2012. Em 2014, a editora Prismas, que é a editora desse livro, me mandou um e-mail perguntando se eu queria publicar o meu mestrado. Então, foi um convite. Então, a ideia não era minha, né, de produzir um livro. Mas eu achei muito bom, porque o mestrado, a gente, depois que acaba a defesa, tudo, a gente põe o exemplar na biblioteca e pronto, né? Fica lá, morreu, porque poucas pessoas acessam. Tem, assim, as pessoas acessam, mas não tem uma divulgação a nível Brasil inteiro, digamos assim, né? Apesar de eu ter ido em vários congressos na época do mestrado, falei do Rolf, apresentei trabalhos e tal, levei os livros, vendi, teve uma, né, chegou um pouco nas pessoas, mas com o livro a gente consegue atingir um pouco mais de pessoas, né, porque foi como eu falei, você vai em congresso, você leva o livro, você vende, então chega mais na pessoa do que a dissertação que fica lá na biblioteca, né, então eu achei para dar mais visibilidade, né? E o doutorado não virou livro. Tanto o mestrado quanto o doutorado dá para pegar o PDF lá na biblioteca da Unicamp, você consegue baixar, vocês têm acesso, mas o livro, às vezes, a pessoa gosta mais, né, de estar na mão e tudo mais. E aí, depois, em 2013, 2014, eu e a professora Elizabeth, na época eu ainda morava em Campinas, eu estava fazendo doutorado, teve uma exposição maravilhosa de fotos do Rolf Gelewski. Essa exposição foi feita na UFBA, na Escola de Dança da UFBA, e depois na UFMG, onde o professor Paulo Baeta dá aula na licenciatura em dança lá também. Então, a exposição lá
de fotos da UFBA foi para a UFMG. Eu vi na UFMG, que eu fui lá num congresso que estava acontecendo e vi a exposição. E a professora Beth também estava passando por um processo de livre docência, que tem nas universidades o professor tem que fazer, como, quase que uma outra defesa de doutorado, tem que escrever a tese, e tem uma banca também. E nesse processo dela de livre docência, ela foi fazer o resgate do Rolf, né? Porque o Rolf teve uma importância também na formação dela e na trajetória dela. E ela usa os métodos do Rolf para dar as aulas dela. Então, ela foi fazer esse resgate do Rolf. E eu estava fazendo doutorado também sobre Rolf, né, com a temática do Rolf. A gente acabou juntando as ideias de fazer um outro livro sobre Rolf, porque esse aqui é muito específico da minha pesquisa, né? Aí tem o processo de criação do espetáculo, tem outras questões ali, não só o Rolf, né? Obviamente tem muita coisa do Rolf, fala dele, tem a parte histórica, tem a parte de dança moderna, a parte, né, enfim, dos métodos didáticos, tem muita coisa do Rolf, mas tem também o que eu fiz com os voluntários, tem as fotos e os vídeos da parte didática e da parte de criação do espetáculo. E aí ela teve essa ideia de fazer um outro livro, mas aí essa foi ideia nossa mesmo, aí a gente quis criar um livro, né? No mestrado eu não tinha essa intenção original. Um livro que tivesse algumas fotos do Rolf dessa exposição que tinha acontecido, né? Porque as pessoas não têm acesso a isso também, a essas fotos, né? É uma raridade, assim, são fotos dos anos 60, dos anos 70, não tem muito acesso, as pessoas não têm acesso a essas fotos. Então, teve o objetivo de fazer um catálogo. Originalmente a gente ia fazer só um catálogo com as fotos para disponibilizar para as pessoas, né? O catálogo da exposição. Aí, como eu tinha texto, ela tinha texto da livre docência dela, o professor Paulo Baeta tinha o doutorado dele também, aí o pós-doc que ele estava fazendo sobre Rolf tinha texto também. A gente começou a mudar a ideia. Então, no princípio, era só um catálogo das fotos, e aí, como se não, bota lá um capítulo seu, falando sobre os métodos didáticos do Rolf, aí ela botou o capítulo dela, aí o Paulo botou o capítulo, e quando a gente viu, já estava virando outra coisa. E aí, aí surgiu esse aqui, que ficou pronto esse ano. Então, o projeto começou a ser rascunhado em 2013 e 2014, e só ficou pronto agora. Então, vocês percebem como um projeto, assim, a gente pensa, tem ideia, aí chama pessoas, aí convida, aí não sei o que, aí depois não tinha verba, porque precisa de dinheiro para fazer livro, né, gente? Então, a gente mandou para a editora da Unicamp, passou um ano lá para fazer todas as análises de publicação, foi aprovado para publicação, depois teve corte nas universidades, né? Em 2016 teve um monte de corte, né, do governo Temer, e aí o que aconteceu? A editora não conseguia publicar mais o livro, então tinha sido aprovada a publicação, e depois não tinha mais dinheiro para publicar. E aí nós ficamos parados, não sabia o que fazer. Aí a Beth conseguiu uma parceria, conseguiu fazer lá em São Paulo, e saiu agora no comecinho desse ano. Então, eu estou vendo aqui várias pessoas escrevendo no chat. Seu livro, Marcelo, já quer adquirir seu livro. Isso, esse livro então ficou pronto agora. A gente ia fazer o lançamento lá na Unicamp em outubro, porque ia ter um congresso lá da Abrace. Eu e a Beth tínhamos planejado fazer o lançamento lá, mas infelizmente com a pandemia não foi possível. Mas bom, eu tenho alguns exemplares, aí se alguém quiser adquirir também, a gente combina. O pessoal da Casa Xirarubindo, a gente tem que mandar alguns para vocês, a gente não mandou ainda por causa da pandemia, mas é o nosso planejamento doar alguns para vocês, para casa. Então, Lenora, fique tranquila que a casa vai receber doação do nosso material. E aí, então, quem tiver acesso à Casa Xirarubindo consegue, né, ter acesso a esse livro. E eu tenho exemplares também, a Beth, em Campinas, tem os exemplares, então, quem morar mais no estado de São Paulo e quiser pegar com ela ou mais próximo, de combinar de mandar pelo correio, fica mais perto,
encomendar com ela, e quem for mais perto de Brasília encomenda comigo, para o frete sair mais barato. Quem é do Rio de Janeiro, acho que é mais fácil ver com a Beth, né? Fica mais perto, mas posso deixar o meu contato aqui, tem meu e-mail, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo, quem quiser. Deixa eu botar aqui no chat, gente. Sim, agora já passamos para a penúltima pergunta. Antes de abrir o pessoal está fazendo perguntas, dúvidas, esclarecendo dúvidas. Como é que você vê o mercado de trabalho para os pesquisadores em dança? Principalmente hoje em dia, como é que você vê, assim? Então, a gente não tem mercado de trabalho, né, para pesquisador em dança. Isso, a Maria Auxiliadora é a irmã do Paulo Baeta, é uma fofa. Eu entrevistei ela na época da minha iniciação científica, lá em Belo Horizonte. Ela é irmã do Paulo Baeta, que eu falei várias vezes aqui, citei várias vezes. O Paulo foi da minha banca, do mestrado, doutorado, super me apoiou aí nessa pesquisa. A Lenora também, o pessoal da Casa Tirarubim, super me apoiaram. Né, Lenora? Quando eu tinha 20 e poucos aninhos, fui lá bati na porta lá da Casa Tirarubim para pedir entrevista para a Lenora, o pessoal da casa, e eles foram super queridos, abriram a casa para mim, assim, vocês abriu, falou, tá aqui, ó, você pode mexer no que você quiser, pegar o texto, xerocar. Eles foram queridos, assim, super queridos, e até hoje, tanto que a Lenora está até aqui, né, nesse encontro, porque, assim, tem uma coisa que eu ia falar também. Para fazer pesquisa, a gente precisa de ajuda de outras pessoas, né? E se as pessoas não ajudarem a pesquisa não acontece. Então, a Lenora foi uma querida, ela me acolheu, levou até para casa dela para almoçar, assim, e se não fosse esse acolhimento, porque eles poderiam falar, não, o que essa pessoa doida lá de Campinas querendo pesquisar Rolf? Não, pelo contrário, né? A Lenora é uma fofa, e eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha experiência nenhuma, gente, eu era estudante de graduação, eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para pagar ônibus, era uma coisa assim, e eu fui fazer as entrevistas lá em BH de ônibus, naquela época nem tinha Uber, essas coisas, mas enfim, de ônibus. Então a Lenora foi super, me ajudou, arrumou as pessoas todas, falou, peraí que eu vou arrumar telefone, saiu ligando, quem foi aluno de Rolf? Tem uma pessoa aqui da Unicamp, uma aluna que quer pesquisar Rolf, ela que arrumou tudo para mim, então se não fosse a Lenora, eu não tinha feito a pesquisa que eu fiz, entende? E lá na escola de dança eu tive também pessoas que me ajudaram, lá da UFB, eu fui 2 vezes para a UFB, as professoras de lá, a Carme Paternosso, o pessoal, toda a escola de dança me recebeu de braços abertos, e foram também assim, não, que maravilha, a Suzana Martins, todo mundo me concedeu entrevistas, deixou eu fuçar em tudo que tinha lá no museu lá da escola de dança. Não, pode fuçar, eu catei tudo, xeroquei. Então, assim, se a gente não tiver pessoas que nos acolhem, a gente não faz pesquisa também, né? Que nos forneça, que empreste material, que nos ajude, que faça essa ponte com a gente, com o objeto de pesquisa, a gente não faz pesquisa, ainda mais estudante universitário pobre, sem dinheiro, sem bolsa, sem tudo. Se a gente não tiver o acolhimento das pessoas, a pesquisa não sai do papel, né? Enfim. Me perdi. Qual era a pergunta? Eu fui agradecer a Lenor. Das dificuldades. Eu já estou falando das dificuldades, né? Então, no Brasil, na área de dança, especificamente, nós não temos um concurso para pesquisador de dança. Não existe isso. Não existe. Em outras áreas existe. Então, uma pessoa da biologia, uma pessoa, sei lá, da medicina, da engenharia, pode ser contratados em laboratórios como pesquisadores. Isso aí é normal. Agora, em dança, no Brasil, não existe essa categoria. Não existe um concurso para pesquisador de dança. Existe para professor universitário que faz pesquisa dentro da academia. Mas aí o concurso é para professor. Então, quando você me pergunta qual é a dificuldade de ser pesquisador de dança no sentido acadêmico, a gente não tem emprego para isso. A gente tem emprego para docente. E aí,
Dentro da docência em curso superior, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que fazer grupos de pesquisa, a gente tem que orientar TCC, orientar PIBIC, pós-graduação, ir para bancas e tudo mais, mas isso é uma complementação do nosso cargo principal, digamos assim, nossa função principal, que é a docência. Então, a dificuldade é essa, porque não tem, não existe esse cargo de pesquisador de dança, tá? Eu não conheço. Todos os grandes, assim, a gente tem teóricos, pesquisadores de dança, críticos de dança, por exemplo, a Cássia Naves, não sei se vocês conhecem, ela é uma super teórica crítica de dança, mas ela é professora da Unicamp, entende? Ela faz toda a pesquisa dela, tudo, mas ela é professora da Unicamp. O emprego dela, o concursado dela é professora da Unicamp, de graduação, de pós, enfim. Mas ela, apesar dela ser tudo que ela é, né, com toda a nossa, super pesquisadora em dança, com muitos livros publicados, muitos artigos, uma produção acadêmica incrível, mas ela é concursada como docente. Então, a dificuldade é essa, porque não existe, né? Temos que conseguir, mas aí é um desafio, né? A gente tem que ter a gente tem que ter mais mestres, doutores, professores, para a gente conseguir que se crie espaços dentro das universidades de pesquisa em arte. Então, vamos só em dança, em arte. Laboratórios de pesquisa e ser contratado como pesquisador. Seria um sonho de consumo, né, gente? A gente poder fazer pesquisa. Exatamente. Não, eu adoro dar aula, mas assim, aí a pessoa pode escolher, né? Eu vou ser professor ou eu vou ser o pesquisador lá do laboratório e vou prestar aquele concurso específico, né? Mas, atualmente, a gente não tem essa escolha, né? Estou vendo aqui, o pessoal pedindo. Eu acho que o Ítalo enviou algum link aí. É porque eu estou sem óculos. Da Casa Feira do ler direito. E terminar. Antes da gente terminar de fato, quem tiver alguma dúvida, pergunta, pode estar abrindo o seu microfone e estar fazendo a pergunta ou tirando alguma dúvida. Vou dar um tempinho aqui. Eu estou vendo as perguntas do chat. Estou vendo aqui tem algumas perguntas. Pode deixar, então, que eu vejo. Estão perguntando do livro, né? Esse meu livro aqui, que é o meu mestrado, tem lá na casa, eu doei lá para casa. Então, acho que a Dorinha está perguntando, né, para consultar se quiser. Obviamente que agora, no momento da pandemia, não, né? Mas depois. E esse outro, que é novo, ele não está na casa, mas a gente vai mandar pelo correio os exemplares da casa. Em breve a gente vai chegar lá na casa. E fora isso, né, quem quiser adquirir pode entrar em contato comigo ou com a Elizabeth também. Deixei o meu Instagram, deixei o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. Fora isso, o mestrado e o doutorado são acessíveis em PDF lá pela biblioteca da Unicamp. Vocês conseguem baixar o PDF completo do mestrado e doutorado. Também dá para acessar por lá, tá? Qual era a outra questão que tinha aqui? Deixa eu ver. Aqui mesmo uma questão. Bárbara Creuzi, não sei falar seu sobrenome, desculpa. Você também, então você conhece Rolf, que bom. Aqui, Lenora falando da época, né? Enfim, a mãezinha de BH, estão te chamando de mãezinha de BH aqui, Lenora. Ai, que coisa. Então, e qual era a outra pergunta, Maria? A última que você falou? A última não é exatamente uma pergunta. A gente gostaria de saber dicas, processos que você passou e você meio que tirou de letra, ou observações que você teve nas suas pesquisas, para quem está iniciando pesquisa, quem é curioso em pesquisar, o que você tem para jogar mais para a gente e quem está assistindo? A minha dica é que façam pesquisa, independente se tiver bolsa. Isso, assim, é uma questão, né? Porque ainda mais agora, no momento que nós estamos, bolsa para pesquisa de arte está dificílimo, né? Enfim, já teve
já saiu lá da CAPES, CNPq, tem que ser áreas prioritárias, então a arte nunca vai ser área prioritária. Então a gente está num momento péssimo. Então, se a gente for depender disso para fazer pesquisa, a gente não faz pesquisa, né? Então, façam pesquisa. Iniciação científica, PIBIC, escreva projeto, o próprio TCC de vocês, levem a sério como pesquisa mesmo, não só para, preciso fazer isso aqui para me formar, né? Porque às vezes as pessoas fazem meio assim, né? Enfim, só para provar. Mas levem a sério, façam mesmo com pesquisa, porque se você faz um bom TCC, né, com propriedade, com referencial teórico, com tema que você consegue falar depois sobre ele, né? Enfim, escrever alguma coisa para congresso, né? Apresentações, comunicação oral, que você tem propriedade para falar sobre aquele assunto. Se você depois quiser fazer um mestrado, você já está mais formada nesse sentido da pesquisa, entende? Você não está tão cru, né? Porque às vezes a pessoa sai da graduação e já tenta um mestrado e aí não passa, porque está muito cru ainda, né? Então, a graduação, os 4, 5, 6, quantos anos forem que vocês ficarem na graduação, é o momento para aprender, né? Vocês têm os professores para ser os orientadores, para ajudar nesse processo, então vocês têm que aproveitar, gente. Porque aí depois, quando a gente sai, a gente está no mundo, né? Está sozinho no mundo, não tem mais orientação. Então, vocês têm que aproveitar enquanto vocês têm professor. Vocês podem levar, mesmo que não seja oficialmente algo assim, uma pesquisa, eu não sou do PIBIC ainda, mas alguma coisa, algum trabalho da disciplina mesmo, que aquilo pode gerar um artigo, que pode gerar alguma coisa para apresentar no congresso. A gente não precisa necessariamente estar fazendo PIBIC para ir num congresso, entende? Não necessariamente, tem congresso que exige, mas outros que não. Então, um trabalho de sala de aula, um texto que você vai produzir, ele pode virar um artigo, se você se dedicar para virar um artigo, né? E aí pede para a professora para escrever junto, para botar o nome, né? Porque às vezes, dependendo do congresso, tem que ser alguém com mestrado ou doutorado como autor principal. Então, mas o aluno tem que produzir, porque não vai ficar assim, então eu queria ir para o congresso, preciso que o professor bote o nome. Ele não vai botar o nome se você não produzir, entende? Se você produzir, tiver bom, o professor fala, ok, vamos lá, pode se inscrever aí no congresso, pode botar meu nome, entende? Então, tem que ser mais proativo mesmo, de agarrar as oportunidades. Então, não fazer os trabalhos da disciplina apenas para passar na disciplina, não fazer o TCC apenas para concluir o curso, mas ter esse pensamento, esse olhar de pesquisador, né, já pensando numa trajetória que você deseja cumprir, se você quer seguir essa carreira de mestrado, doutorado, dar aula em curso superior e tudo mais, né, da pesquisa mesmo, de grupo de pesquisa. Então, se é isso, então você já pensa, eu já tenho que começar de agora, mesmo que eu nem tenha feito a IC ainda, mas nas disciplinas, nos trabalhos das disciplinas, né, produzir. Às vezes o professor não exige um artigo para a disciplina, ele exige um texto, por exemplo, uma resenha, sei lá o quê. Mas se você se dedicar àquilo mais do que o professor pediu, porque às vezes ele pede X para a disciplina, aí você faz X ao quadrado, o texto já está pronto para você mandar para um congresso, entende? Então, o professor nunca vai reclamar se você fizer a mais. A gente reclama se vocês fazem de menos. Mas se vocês fazem a mais do que a gente pediu, a gente, pelo contrário, a gente vai ver que você está interessada e vai te dar um suporte, vai te chamar e falar assim, nossa, o seu texto está muito bom, você não quer marcar um horário comigo para a gente pensar em mandar para um evento, para uma revista, para um congresso, ou vamos fazer um PIBIC, porque aí você mostra para o professor que você está interessado, que você pesquisou, que você escreveu, e aí o professor fala, então vamos fazer um PIBIC, entende? Então você pode ser convidado também, ou não, professor, eu gostaria de fazer um PIBIC, aí vai atrás, mas você chega com o professor com o rascunho do seu projeto, não chega sem nada, de mão abanando, por exemplo. Eu só tenho uma ideia. Não, você pega lá, o Ítalo está aí de prova, cadê o Ítalo? Está só a fotinho dele. Manda para o professor já no modelo do edital do PIBIC. Você abre o edital do PIBIC, vê lá o que está exigindo, o que está pedindo.
Introdução, justificativa, metodologia, sei lá o que, objetivo, você vai mandar para o professor aquilo lá, rascunhado, é um rascunho, é um começo, mas você já vai mandar daquele jeito. Não, tem aluno que fala, eu quero fazer um PIBIC. Tá, você tem que ter... então, o tema está na cabeça. Gente, não dá. Não dá para ajudar uma pessoa assim, que não sabe nada de nada. Aí também não dá. Tem que ter uma parte, 50% do aluno, 50% do professor ou do orientador. O TCC também, gente. TCC não dá para chegar para o orientador, então, cadê o seu projeto? Não tenho. Porque quando eu fiz metodologia de pesquisa, eu tinha feito um projeto, e aí eu mudei de ideia, agora eu não quero mais aquele. Então, você reescreve um projeto e me traz o projeto reescrito. Não está pronto? É um rascunho. Ok. Mas você tem que chegar com um modelo já de projeto. O que é um modelo de projeto? Introdução, metodologia, objetivo, justificativa, metodologia. Vocês têm que saber, o mínimo do mínimo. Se não sabe, Google. Modelos de projeto, rascunho, Gente, hoje em dia vocês têm uma vantagem. Eu não tive isso, não tinha Google na minha época, não. Não tinha. A pesquisa a gente fazia lá na biblioteca mesmo, nos livros e tudo mais, entende? Então, vocês têm que aproveitar o que a tecnologia dá para vocês. Pesquisa, mas logicamente, vai pesquisar em blog, né? Também a gente tem que aprender a pesquisar também. Vai pesquisar em artigos, em tese, em dissertações. É um material que a gente sabe a fonte, né? Tem gente que vem com referência de blog, de internet, aí também não dá, né? Enfim, mas é isso. Então, vocês têm que chegar para dois caminhos, ou chegar para um professor já com rascunho de alguma coisa e pedir ajuda para formatar aquilo e para melhorar, ou você, na sala de aula, em algum trabalho da própria disciplina, você já apresenta algo acima do que foi pedido, para o professor já perceber o seu interesse, a sua dedicação, e talvez dali surgir uma proposta de parceria. Então, são as dicas que eu dou. E se inscreva em congresso, nem que seja para ir de ouvinte. A gente aprende vendo os outros falar da pesquisa deles, né? Então, se eu não tenho ideia, como é que eu vou pesquisar? Não sei o que eu vou pesquisar. Vai em congresso, fica ouvindo o povo falar da pesquisa dele. E aí vocês têm ideia para a pesquisa de vocês, entende? Então, a gente não tem como sair do nada um projeto de pesquisa. Eu preciso ouvir gente falando, eu preciso ler, eu preciso escrever, a gente tem que ampliar o nosso repertório. Então, essa é a dica que eu dou. Vai para congresso, assiste palestra, assiste coisa, comunicação oral, vai como ouvinte. No ano que vem, você manda uma proposta de comunicação oral, entende? Mas é isso, vocês têm que ir nos espaços, abrir as portas, as janelas e beber das fontes, entendeu? Essas são as dicas que eu dou. Referência, né? Deixa eu ver aqui. Tem no chat, você está escrevendo várias coisas do Rolf aqui. Sim. Para finalizar, que já quase está dando 1h30, gostaria de agradecer a Daiane Gomes, que contribuiu com algumas perguntas, principalmente você pelo aceite do convite. Muito obrigada. Agradecer a plateia que está aí contribuindo, né, mandando mensagem. Eu não estou conseguindo ver, que eu sou desprovida de visão, meu está longe, então, mas tem o pessoal do grupo que está aí, está lendo, está anotando. Se as meninas quiserem falar alguma coisa para complementar, fiquem abertos, que eu já acabei. Se a plateia quiser também falar, gente, agora é o momento. Pode pedir fala. Então, a gente gostaria de agradecer a professora Juliana pela disponibilidade. É muito importante, principalmente nesse momento de quarentena, a gente poder continuar os nossos estudos. Essa questão de você ir como ouvinte nos congressos é muito importante, porque você acaba se espelhando nas pessoas. A gente mesmo nunca tinha ouvido falar do Rolf, e já vem uma ideia de pesquisa, de talvez escrever um artigo. É realmente importante a gente valorizar as pessoas que fizeram parte da dança no Brasil. A gente costuma ouvir falar muito das pessoas Europa, Estados Unidos, e a gente às vezes esquece das figuras do Brasil mesmo, que fizeram tanto pela dança. Então a gente queria agradecer muito, dar esse espaço para quem quiser falar alguma coisa. E agradecer também a todo mundo que esteve presente.
É uma honra para a gente, é o nosso primeiro evento como ProDança, como grupo de estudo do IFB, então está sendo muito gratificante ouvir de pessoas muito mais experientes, muito mais entendidas de dança do que a gente. Então, o nosso propósito também é não só absorver o que as pessoas têm para falar para a gente, mas aprender também. A gente já sai daqui hoje com uma visão muito mais ampla e muito mais clara do que a gente quer como pesquisa daqui para frente. E a gente quer agradecer também o Ítalo, a Maria, que ajudou a gente, ajudou aqui na concepção do evento, e a gente vai deixar a palavra aí para a plateia, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Obrigada, meninas. Elas não sabem quem é Rolf, porque elas não fizeram disciplina prática comigo. Elas só fizeram História da Dança, e a História da Dança era a História da Dança 1, que fala sobre balé clássico. Se tivesse sido a 2, eu teria falado de Rolf, que é de dança moderna. Só fazendo essa ponderação. Os alunos que fizeram aula comigo de composição coreográfica, com certeza sabem quem é Rolf. Gente, eu abri meu microfone aqui, mas perdi a imagem de todo mundo. Eu queria dizer para vocês que eu me arrepiei em vários momentos aqui. Eu acho que não só porque desde que Juliana trouxe, né, essa pessoa desse dançarino maravilhoso que foi Rolf, ou assim, um buscador, né? Mas muito pela emoção mesmo. Adorei ver Bárbara aqui, Dorinha, né? Que são pessoas de uma geração anterior a de vocês e que são capazes, talvez, de reconhecer o quão precioso é essa descoberta do movimento e da possibilidade de se dançar, né? E como isso é uma alegria e é essa conexão com uma interioridade, eu acho que isso foi muito precioso para mim descobrir isso, né? Como esse corpo, ele é interior. E também, né, e como que ele se expressa. Então, gratidão muito grande ter encontrado todas essas pessoas e gratidão enorme por você, Juliana, ter dado sequência aí nisso que foi esse chamado, né? E muito feliz de ver essa turma jovem aí, então, estou seguindo, e o que eu acho interessante, assim, é que eu não sou da área de dança, mas tudo que eu assisto de dança me toca profundamente, me emociona, e eu acho que é maravilhoso. Então, sigam em frente, que possam ter a bênção de todos os dançarinos que por aqui passaram. Obrigada, Lenora. A Lenora, bom, eu conheço a Lenora desde 2006, né, Lenora? Então, tem muita história aí. E ela conheceu o Rolf e continua o trabalho do Rolf lá com o pessoal da Casa de Tirarubim. Então, ela é uma pessoa super importante na minha trajetória como pesquisa, né? Assim como o Paulo Baeta, a Beth, a própria Rosa, né? Que o pessoal perguntou, a minha gatinha. A minha gatinha está atrapalhando aqui. A Rosa Cochilo, o pessoal todo que eu conheci ao longo dessa trajetória, fazendo a pesquisa acadêmica e me formando, né? Como eu disse, como professora de dança, como artista. E o Marcílio tentou abrir o microfone e ia falar também. Marcílio, se quiser falar. Vou falar um minutinho, Juliana. Pode falar. Dorinha. Isso. Te agradecer, né? Realmente foi um prazer estar aqui com você, com vocês, né? Que estão aí desenvolvendo esse projeto maravilhoso. Nós estamos num momento que a gente realmente precisa, com essa pandemia, tá fazendo essa troca, online, mas é uma troca muito rica, e que realmente a Juliana possa trazer esse material para nossas vidas, para a vida de vocês, que realmente esse trabalho do Rolf foi um trabalho maravilhoso. Realmente eu me descobri dançando, como Lenora falou aí, assim, você não tem que ter um corpo X para dançar, você não tem que ter idade X para dançar, e Rolf trouxe essa estrutura para nós, essa possibilidade de dançar. E depois que eu fiz o curso com Rolf, que eu comecei a conviver, todos os domingos o povo estava assistindo futebol, eu ia para a minha sala de dança dançar. E eu levei uns 4 anos para me sentir realmente dançando.
porque na maioria das vezes eu estava seguindo passos, como ela disse. Você faz clássico, você faz jazz, você faz vários estilos, você incorpora aqueles movimentos do outro. Mas dançar a partir de si, a partir dos seus próprios movimentos, daquilo que vem da alma, não é fácil, não é, Juliana? Então, assim, realmente eu agradeço e torço para que isso você consiga realmente estar passando aí para as pessoas e fazendo experiências e vivências que isso é necessário. Obrigada. Obrigada. Marcílio? Olá, Paula. Tudo bem? Boa noite. Não tô vendo o seu rosto. Queria ver você para te conhecer, saber quem é você. Não está vendo? Não, tá com uma imagem de uma janela, eu acho que está desfocado o celular. Tá vendo? Não, agora ficou só a letra M aqui aparecendo. E agora? Também não. Eu acho que você desligou a câmera do celular. Tá ativada. Uai, sumiu, né, gente? Para mim sumiu. Não sei se sumiu para vocês também. Antes estava aparecendo uma janela e agora está aparecendo só... Tá dando para ver, sim, Marcília. Tá dando para É? te ver. A câmera tá aberta, gente. Tá Que coisa, eu não estou vendo. Para mim aparece só a letra M do nome dele. Então vai, então se apresente. Aí para você ver a foto da imagem. Posso falar? Pode, fica à vontade. Tá. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho um filho que faz dança aqui na UFRJ e ele está na área de pesquisa lá também. E assim, eu sempre dei essa dica para ele, mas nunca impus, né? Sempre dei a sugestão, olha, pesquisa o Rolf, eu pratico e estudo o yoga de Sri Aurobindo. Eu sou aluno do Orivaldo Gomes, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sempre dei essa dica para o meu filho, e o trabalho do Rolf realmente é assim, no início, quando ele começou a futucar, ele achou pouca referência mesmo, no início, enfim, ele acabou indo para outro lado e tal, nunca mais tocou no assunto, e eu gosto muito assim de praticar dessa forma, como o Rolf, né? Eu só tenho vídeo do Rolf, nunca vi o Rolf dançar, já vi Paulo aqui no Rio, magnífico, Rosa, já participei de alguns cursos com Rosa aqui no Rio também. E eu tenho assim, eu gosto de fazer esse trabalho corporal, né? Ou seja, eu não me concentro muito só em asana, né? Eu tento fazer esse trabalho do Rolf, desse movimento, que ele chamava, né, o trabalho no corpo do nosso corpo, né? Alguma coisa assim. Então, eu até pergunto para você, tem como praticar com você? Você está aí online também, Paula? Parabéns, tá? Paula. É porque, assim, o trabalho do Rolf, é que o tema do encontro hoje não era especificamente de Rolf, era a questão da pesquisa e tudo mais. Acabou que entrou no Rolf, porque o Rolf é meu tema de pesquisa, né? Mas o Rolf, ele teve um trabalho
digamos assim, a gente divide, né? Na minha pesquisa sobre Rolf, eu tenho uma divisão. Tem o trabalho dele inicial na escola de dança da UFBA, nos anos 60 e começo dos anos 70, né? E depois teve o trabalho que ele fez com a Casa Cherubim. Então, tanto que depois o Rolf se desvinculou, né, da UFBA para se dedicar só ao trabalho da Casa Cherubim, né? Então, na minha pesquisa, como eu sou da dança, como eu tenho essa formação em dança, a graduação em dança, sempre eu me interessei mais com as questões da metodologia para a dança, né? As questões pedagógicas, as questões para a dança. Não desmerecendo os outros campos do Rolf, porque o Rolf ele atuou em vários campos, né? O pedagógico, o artístico, a questão da própria casa, de trazer toda a filosofia do Cherubim para o Brasil, fazer as publicações. Então, ele tinha multifunções, digamos assim, né? Mas o que fez os meus olhinhos brilhar, que alguém escreveu de olhinhos brilhando ali no chat, eu acho que foi a Lenora, o que fez os meus olhinhos brilhar foi essa possibilidade desses métodos didáticos da época lá da escola de dança, porque esses métodos didáticos que eu uso com os meus alunos hoje, eles são dos anos 60 e 70, lá atrás. Porque depois ele fez vários métodos didáticos, já nos anos 80, pela própria Casa Cherubim, de concentração, interiorização, outros trabalhos, que eu não me aprofundei muito nesses trabalhos, não investiguei, não pesquisei, não me debrucei nesses materiais. Eu tenho esses materiais, eu comprei para doar para a biblioteca do IFB, eu doei na Unicamp na época do mestrado, eu vou nos encontros casas, eu participo de todas as atividades que tem, eles têm... nos encontros casas tem aula de manhã, de tarde, de noite, tem palestra, tem leitura de texto sobre yoga, Cherubim, e meditação, e práticas de interiorização, concentração, e improvisação em danças com métodos de Rolf Geleb. Então, o meu olhinho brilha para a parte da improvisação dos métodos do Rolf Geleb. Isso aí porque eu sou da dança. Outras pessoas que frequentam a casa, a Lenora sabe, né, Lenora? Que tem gente de tudo quanto é coisa, de toda quanta área, tem psicólogos, médicos, artistas visuais, gente da música, não necessariamente de arte, tem pedagogos, tem gente de tudo quanto é área que faz os cursos da Casa Cherubim. E o que move as pessoas a fazer os cursos também tem motivos diversos. Assim como o que move as pessoas a fazer dança, eu falei no começo, né? Que pode ser por entretenimento, diversão, por terapia, por socialização e tudo mais. O que move as pessoas a se relacionar com o trabalho do Rolf são vários, né? Para mim, os olhinhos brilham porque eu sou da dança e eu pesquiso metodologia de ensino de dança para processo de criação em dança. Então, a minha pesquisa de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, as disciplinas que eu dou na graduação aqui, o meu foco é improvisação e processo de criação em dança. É isso, o meu olhinho brilha para isso, né? Agora, eu trabalho com formação de professor de dança, uma licenciatura em dança, mas eu vou confessar aqui, eu já usei princípios dos métodos do Rolf para dar aula para criança na educação infantil, e que não tem nada a ver com formação em dança. Então, os meus olhinhos brilham para me capacitar para material para dar aula de dança, que pode ser em diversos contextos, que pode ser com criança lá na educação infantil. Eu dei aula no ensino fundamental de escola pública, eu dava estudo do espaço, eu dava estudo das formas com as crianças, eu fazia eles fazerem formas curvas e retas no meio do pátio da escola, todo mundo de calça jeans e tênis, e eu botava lá, eu estava dando coisa de Rolf para eles. Eles sabiam o que era Rolf? Eu falava de Rolf para eles? Não. Como eu disse, a gente vai mudando de acordo com o público. Para os alunos da graduação, é um outro jeito de usar os métodos, porque aí eu vou explicar, vou falar do Rolf, porque é um espaço específico de formação de professor de dança de curso superior. Então, eu consigo ter essa abordagem.
Quando eu vou dar aula para criança, eu não perco essa minha bagagem do Rolf. Eu vou falar vou passar um fio no chão, vou passar fita crepe no chão e vou fazer um triângulo. E aí eu vou caminhar com as crianças na base do triângulo, fazendo nível alto, aí depois eu vou abaixando, aí eu vou falar para as crianças, agora a gente está entrando no mar, agora a gente está pisando na areia. É Rolf, entendeu? Mas não é Rolf, porque não é especificamente o método dele, mas é Rolf. Então, vocês percebem? Todo o meu pensamento, como eu disse, de professor e de criador de dança, né, tudo se modificou depois que eu tive acesso aos materiais do Rolf. Tudo. Então, toda aula que eu vou dar, desde que eu conheci Rolf, é contaminado com Rolf. Não tem jeito, eu não consigo. Ah, não, agora eu vou dar uma aula que é só minha, que não é Rolf. Não tem jeito, gente. Depois que a gente se banha, toma um banho com aquilo, a gente não consegue mais. Agora, uma vez me perguntaram se eu sou autorizada a dar os métodos do Rolf. Perguntaram isso no congresso, se eu tinha autorização, né? Não tem autorização, né, Lenora? Vocês me deram autorização? Não me deram autorização. Eu não tenho autorização, eu não tenho um curso de formação, eu não tenho um diploma de Rolf Gelewski, eu não tenho nada disso. Mas eu me sinto autorizada sim, porque as aulas são minhas, são criações minhas, tem muita coisa que eu crio da minha cabeça que não está no material do Rolf, mas o objetivo dos materiais do Rolf era justamente esse. Era dar indicações, sugestões, estratégias. E vocês que estão tendo acesso ao material, que são os professores, que vão criar coisas a partir daquilo. O Estruturas Sonoras, quem conhece Estruturas Sonoras, quem está aqui conhece Estruturas Sonoras, não tem nada de dança ali, gente. Absolutamente nada de dança. Não tem. Assim, no sentido de descrição de propostas de movimento, não tem. São gráficos de audição de música, com a fita cassete ou CD junto, e aí tem lá as propostas de audição de música. Aí uma pessoa pega aquilo e fala, gente, eu vou fazer o que com isso? Você tem que ser da dança, ou ter tido alguma experiência com a Casa Cherubino, de improvisação, para entender aquele material. Então, não adianta você ir lá comprar um material e nunca fez nada com a Casa Cherubino, nem comigo, nem com a Beth, nem com o Paulo, nem com a Rosa. Você não vai saber usar aquele material, porque não está escrito nada de dança ali. Então, vocês, os meus alunos, quando eu mostro o material e eu faço as improvisações com eles entendem o que é para fazer com aquele material, né? O estudo do espaço, ele fala um pouco mais de movimento, mas não fala muito também não, né? Quem conhece o estudo do espaço também é só descrição de propostas. Então, quem vai inventar, quem vai criar em cima são os meus alunos, que vão ser professores ou já são, né? E vão usar aquele material. Então, a pergunta, né, se eu dou aula, eu não dou aula de Rolf, né? O pessoal da casa dá. Então, quem quiser fazer cursos específicos de Rolf Gelewski, vai lá na casa, faz as oficinas, né, Lenora? Vocês têm umas aulas específicas até de proporção e precisão, né? Que é um método específico dele, de ritmo. Mas aí vocês têm que fazer os cursos da Casa Cherubino, quem quiser a formação específica em Rolf Gelewski. O que eu dou são aulas na graduação, aulas de composição, aulas de improvisação, e que eu uso elementos dos materiais do Rolf, né, a partir das minhas experiências, minhas vivências. E se eu der aula para criança, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu der aula para adulto, em outros contextos, é isso que eu faço, tá, gente? Respondendo aí. Se quiser formação em Rolf, procure a Lenora, Casa Cherubino, tem o site, casacherubino.com.br, tá tudo lá. Aí estão falando que pergunta petulante. Pois é, eu tive essa pergunta aí. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Bom, acho que a gente já tem que terminar. Porque já vai dar 2 horas. Tem outros compromissos, né, Ju? Uhum. Tem mais alguém? Não, acho que não. Passa o zap, estão pedindo contatos aqui. Eu deixei o meu Instagram, o meu e-mail, acho que eu deixei aqui no chat já. Então foi isso, gente. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos.
pela Juliana, que aceitou esse convite. Muito obrigada mesmo. Foi muito rico tudo que você passou para a gente. E é isso. Obrigada, a presença de cada um. Eu que agradeço. Eu que agradeço você pelo convite, pela ideia, né, de fazer pelo Meet e tal, para acolher as pessoas também, né, que as pessoas pudessem ser acolhidas também. E gratidão por todos que vieram, que participaram, que deixaram quase 2 horas do seu dia para ouvir, né, o que eu tenho a dizer e tudo mais. Eu me sinto honrada das pessoas pararem 2 horas do seu dia para me ouvir, sem ser obrigados, né, porque os alunos são obrigados, eles estão lá na aula, eles têm que ouvir mesmo, que eu falo demais, então eles estão acostumados, e tem que estar lá e tudo mais. Mas, assim, a pessoa escolher estar aqui por vontade própria, sem obrigação e tudo mais, eu só tenho a dizer gratidão para vocês que vieram e para vocês que me convidaram. Obrigada, gente. Vou ter que ir me retirando aqui. Vou encerrar aqui a gravação também para fechar o vídeo, para a gente ter o arquivo. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Tchau. Oi.